Ainda assim, é melhor isso do que nossos digníssimos senadores inventando regras aleatórias para atrapalhar o nosso dia a dia. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido por Marx Ancap 2.0, escrito por Léo Rezende, revisado por Donda, narrado e produzido por mim, Quintessência. É comum que nós libertários e até alguns liberais façamos críticas ao governo em diversas áreas, mas no geral concordamos que o melhor momento é quando nossos parlamentares votam nomes de ruas ou declaram datas comemorativas que ninguém se importa. Afinal, isso não afeta a vida de ninguém. Mas será mesmo esse o caso? Nossa história hoje começa com o Dia Mundial dos Discos Voadores, lembrando que tais objetos são chamados de OVNI ou UFO, siglas que significam objeto voador não identificado, em português e inglês, respectivamente. De início, já é interessante ressaltar que tal data é um tanto quanto disputada, pois os relatos dizem que em 24 de junho de 1947, o primeiro OVNI foi avistado pelo aviador Kenneth Arnold. No entanto, 2 de julho de 2001 foi declarado como o dia oficial da celebração pela UFODO, World UFO Day Organization, pois nesta data, 2 de julho de 1947, foi quando ocorreu supostamente a primeira queda de um OVNI nos Estados Unidos. Na humilde opinião do escritor deste artigo, existe sim vida extraterrestre, no entanto não próxima o suficiente para realizarmos contato. E isso é até bom, pois se houvesse civilizações com armamento e tecnologia superiores às nossas, creio que seríamos completamente massacrados. Com certeza, todo mundo tem uma opinião sobre esse assunto, que é envolto em mistérios e curiosidades. E essas opiniões são muito bem-vindas aqui embaixo nos comentários. Acredito também que é sempre interessante haver datas comemorativas como estas, pois incentivam a curiosidade e o lado lúdico, fato que é corroborado, pois de acordo com a UFODO, nesta data são realizadas diversas atividades, como procurar por OVNIs no céu, tirar fotografias, produzir modelos de OVNIs, enfim, atividades de entretenimento que não geram qualquer mal a terceiros. Mas, voltando ao tema central do vídeo, qual a relação entre essa data e a política brasileira, mais especificamente com o nosso Senado? Foi realizado um requerimento para se realizar tal comemoração no Senado brasileiro. Como já foi dito anteriormente, antes isso que criação de novas leis para atrapalhar ainda mais nossas vidas. Por outro lado, tal tema é extremamente inútil para a grande maioria da população. Sendo assim, uma grande quantia de dinheiro está sendo jogada no lixo para absolutamente nada. Quanto? É uma pergunta perfeitamente razoável. De acordo com diversas fontes, o custo do Senado brasileiro anual é de 5,1 bilhões de reais. Se dividirmos esse valor por 365, temos aproximadamente 14 milhões de reais por dia gastos com o Senado. Claro que nossos nobres senadores não trabalham todos os dias, então o gasto verdadeiro é ainda maior, mas para título de comparação, uma Ferrari modelo LaFerrari custaria esses mesmos 14 milhões de reais. Aliás, é importante ressaltar que esse é um modelo exclusivo e que apenas 499 unidades foram produzidas. Ou seja, em um dia, para se realizar uma atividade completamente inútil, jogamos no lixo uma Ferrari de modelo colecionável. Outra curiosidade interessante é que, além de desperdiçar todo esse dinheiro em nada, o governo ainda rouba o proprietário deste veículo em mais de 500 mil reais em IPVA todos os anos. Neste tópico, temos o exemplo perfeito proposto por Bastiat no livro O que se vê e o que não se vê, que inclusive recomendamos demais a leitura. Há um evento inútil ocorrendo, travando diversos recursos, e por isso perdemos a oportunidade de enxergar tudo o que poderia ser feito caso tais recursos não fossem destruídos dessa maneira. O problema com a comemoração ainda vai além, pois em seu requerimento o senador enalteceu o papel dos ufólogos, já que os mesmos realizam um trabalho de averiguação que deveria caber ao governo. Não há problema algum em estudiosos ou apenas entusiastas pesquisarem sobre o tema, principalmente porque o fazem com recursos próprios, e mesmo que isso não gere nenhum fato científico relevante, existe uma capacidade de entretenimento valorizada pelo mercado.
Você não precisa acreditar em mim, mas diversos produtos surgiram a partir dessa crença. Séries como Arquivo X, óperas espaciais diversas, Star Wars, Star Trek, etc. Games como a lendária franquia Mass Effect e tantos outros que poderia passar o dia citando aqui. O meu ponto é que, uma vez que ocorra de forma voluntária, tal empreendimento gera frutos positivos para a sociedade, mesmo que seja apenas entretenimento, pois isto é uma demanda real dos seres humanos. Mas, na visão do nosso senador, não. O Estado deve caçar disco voador, pois claramente não há mais nenhum problema a ser resolvido na sociedade. Quando nós, libertários, dizemos que o Estado é o maior gerador de desigualdade social, somos duramente criticados, mas observe a ideia do senador. Gastar 14 milhões de reais em algo inútil em um dia não é o suficiente, pois o governo deve recorrentemente correr atrás deste assunto e consumir mais e mais recursos da sociedade. Talvez, para eles, seja interessante criar uma nova divisão no governo para tratar desse assunto. Assim, poderemos contratar mais vários especialistas e jogar um salário de 20 mil reais. Afinal de contas, o funcionário público tem que ter uma vida digna, não é mesmo? Agora sim a sociedade vai para frente. O governo torna a educação obrigatória. O aluno fica pelo menos 12 anos estudando e sai, na melhor das hipóteses, analfabeto funcional, com exceção de alguns casos. Em todos os registros históricos, quando o governo resolveu produzir e distribuir comida, milhares ou milhões morreram de fome. Em certos estados, as pessoas receberam literalmente fezes encanadas. Mas o que falta mesmo para a sociedade ficar boa é o governo caçar OVNI. Todas as atividades que o governo se propõe a realizar falham miseravelmente. E ainda assim, tem pessoas que apoiam que ele faça mais coisas. Das duas, uma, ou se beneficia disso diretamente, como o caso do próprio senador ou dos futuros especialistas, ou só pode ser masoquista. Não é possível. Outra coisa incrível é como uma seleta equipe que custa apenas e literalmente uma Ferrari por dia tem seu melhor desempenho quando produzem nada no dia. Ou seja, gastam por dia um valor que possivelmente nenhum brasileiro médio conseguirá acumular em sua vida, e se fizerem algo, atrapalharão mais do que se nada fizerem o dia todo. Quem sabe se o governo parasse de atrapalhar e fosse apenas caçar OVNIs, nós poderíamos prosperar de verdade. Os políticos nunca fazem nada visando o nosso bem-estar. Como qualquer pessoa normal, eles visam apenas seus próprios interesses, mas a diferença é que eles têm o poder de te forçar a pagar a conta. Caso uma lei ou qualquer outra ação estatal venha te beneficiar, saiba que isso foi mero efeito colateral. O Ancapistão não existe atualmente, por isso crie o seu. Se qualifique profissionalmente, trabalhe muito e aprenda formas de se proteger física e monetariamente. De qualquer forma, quando algo, alguém ou algum estado lhe incomodar, simplesmente dê as costas e vá embora. Não permita que senadores caçadores de OVNIs o controlem. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima! ET Bilu, qual é o seu conselho para os libertários do Brasil? Apenas que busque conhecimento.